E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de falar qualquer coisa, já venho agradecer a vocês, porque ontem, graças a Deus, batemos a meta de 8.000 inscritos. Muito obrigado a todos de coração, a todos que se inscreveram, além dos membros do canal que ajudaram muito. E quem quiser também ser membro, clique na aba aí embaixo, do lado da inscrição, seja membro, é um valor simbólico de R$2 mensalmente. Outros também que auxiliaram muito no desenvolvimento do canal foram nossos canais parceiros, como o Duque, a Agriche, o Estação Desconhecida, o Smal e entre outros. Também parabenizo os moderadores e administradores de nossa comunidade, do servidor do Discord e dos nossos 2 grupos de WhatsApp. Sem vocês, a maioria dos bots, canais e até a ordem que lá tem não existiria, porque eu sozinho não conseguiria fazer muita coisa. Então, pessoal, agradeço a todos vocês. Enfim, em geral, sou grato a todos. Agora, voltando ao assunto e o tema do vídeo de hoje, vou lhes trazer as novas informações da atualização, além também das ideias que os inscritos do canal, principalmente da comunidade de WhatsApp, trouxeram, que são ideias muito boas mesmo, e também são muitas ideias. Para você ter uma noção, estamos na página 20 de 100 e poucas páginas, então ainda tem muito pela frente, muito vídeo para lançar. Então, pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo! Novamente este tema, data da atualização. Que dia será? Que mês? Quando vai chegar essa atualização? Já são praticamente uns 6 meses de espera ou até mais. Finalmente devo lhes dizer que a atualização provavelmente, é quase certeza, chegará no próximo mês, dia 10 de março. Por que disso? Eu não darei muitos detalhes, deixarei o vídeo na descrição, onde o Duque, um dos parceiros do canal, que muitos aqui conhecem, ele vem teorizando junto a alguns inscritos e seguidores dele, onde mostra algumas das postagens que o criador do Worldbox, Marx Carpengo, vem postando aos longos desses últimos meses, principalmente no Natal e no começo de janeiro, onde ele faz uma simbologia, os meses e os dias a partir de algumas criaturas que foram os favoritos e os cérebros dourados, que foram 3 cérebros e 10 favoritos, onde mostra que provavelmente a atualização chegará mês 3 do 10. Então será 10 de março, provavelmente. Além também de que um dos fãs artistas do Worldbox, o Ascosmic, que é muito conhecido pela comunidade, perguntou uma vez no Discord ao Hugo Vaz quando sairia a atualização. E ele falou que sairia no próximo mês, que seria março, após os beta testes, provavelmente 1 a 2 semanas. Então sim, chegará a atualização no próximo mês. E eu estou falando resumidamente. Se vocês quiserem ter uma informação muito mais detalhada, já que vocês querem muitas vezes se aprofundar mais, eu deixarei o link na descrição do canal do Duque e do vídeo dele. Finalmente chegamos a um dos assuntos mais interessantes do vídeo, que foi uma das postagens que o Marx Carpengo postou na Steam, onde ele mostra detalhadamente uma das novas funções e um dos novos botões que serão mudados, que será a diplomacia, que terá uma expansão, a mesma coisa da guerra, a mesma coisa das alianças, serão tudo mais detalhado. E a diplomacia não vai ser diferente. Assim como as alianças serão mais bem bem mais elaborada, a diplomacia também. A diplomacia agora ela terá um tipo de
como eu posso dizer, organização antes de acontecer. Por exemplo, um reino ele vai querer criar uma guerra com o outro. Nós, como jogadores, no momento, até o momento, não sabemos quando que vai acontecer essa guerra, pois o reino ele declara guerra assim quase de forma espontânea. Do nada ele diz, declarou guerra a tal reino. Agora vai ser diferente com essa nova atualização. O reino ele vai tipo como se organizar antes de declarar a guerra, tipo vai mostrar um botãozinho onde vai mostrar que aquele reino vai daqui a alguns meses declarar guerra àquele outro reino. E existem formas, é claro, de conseguir cortar essa guerra. Uma das formas mais fáceis para nós jogadores é matar aquele rei que está querendo guerrear com aquele outro reino. Então haverão coisas diplomáticas entre eles, tipo, a mesma coisa vai ser tudo coligado, alianças, guerras e a diplomacia. A diplomacia ela vai agir de forma em que os reinos eles não se ataquem durante esse período. Tal reino vai se organizar para criar uma guerra contra outro reino. Então vai haver aquele período onde ele irá organizar os seus exércitos, assim fazendo também acordos com outros reinos. Por exemplo, ele vai atacar tal reino e vai criar um acordo diplomático com outro reino para que aquele reino não se una àquele reino contra este reino. Eu sei que isso é meio confuso no começo, mas dá para você entender como reino A e reino B. O reino A não vai se unir ao reino B, nem vai atacar o reino C, ele vai ficar meio neutro. E também o reino A ou o reino B podem se unir de uma forma diplomática, uma aliança, para que ataquem o reino A ou o reino B. Não sei, agora eu me compliquei, mas vocês entenderam isso. Então será algo assim. Além também, após isso vai acontecer os tipos de guerra, os tipos de aliança, as quais eu falei já em outros vídeos. Então serão tudo coligados e serão uma forma muito harmoniosa de trabalhar essa parte de expansão de guerras e de diplomacia, porque a aliança está entre essas duas. Querendo ou não, sempre em uma diplomacia, entre uma guerra, tem que haver alianças entre ambas as partes ou contra. Então, essa é a parte da expansão diplomática. Então, espero que vocês também tenham gostado muito, pois eu gostei. Características. Um dos melhores temas para se discutir, já que ele é muito amplo, é as características, como eu posso dizer, terão novas características no futuro, isso é algo certo. Agora, o que poderia vir de novo? Aqui nós trouxemos algumas características positivas e negativas, as quais provavelmente se encaixariam muito bem no jogo atualmente. Agora vamos analisar as características que temos aqui. Leal, alguém de confiança, é uma boa característica. Habilidoso, mas pode ser considerado ágil, então ela não é tão importante assim comparado com as outras. Estudioso, e o inverso de estudioso, preguiçoso. Gostei também muito dessa. Gentil e arrogante, pode ser mais humilde e arrogante, ficaria bem melhor. Magro, o inverso de gordo, já que não temos magros no World Box, só temos gordos. Agora teremos também algumas outras características especiais, que são o domador de dragões, que é uma característica que pode domar o dragão, é tipo um tipo de pessoa muito especial, um tipo de NPC que aparece com muita dificuldade, é muito raro encontrá-lo. Alto, o inverso de pequeno, mas assim, gigante já é o inverso, então ela também é um pouquinho meio que descartável. Tem o espadachim, porque é muito bom. Espadachim é um habilidoso com espadas ou com armas. Coração de água. Assim, coração de água é meio... não é tão irrelevante, mas coração de água. A água passa em suas veias, é meio... tipo... engraçado até. Muito bem. Mágico. Um NPC que pode se tornar um mago ou ter acesso à magia. Seria algo realmente interessante. Mago ou alguém espiritualista,
tipo que tem alguma habilidade, alguma conexão com a magia. Outra classe que também seria muito bem elaborada seria o Observador, que fica atento aos detalhes, o Genocida, que após matar 100 ou mais de 100 pessoas, aproximadamente 100, a mesma coisa que o Veterano, aproximadamente 100 pessoas que sejam inteligentes, ele se torna genocida, tipo ser uma pessoa como uma mistura de sedento por sangue e inteligente. E inteligente não, e gênio. Entendem? Então essas duas ficariam bem encaixadas no contexto de genocida. Outra característica boa também seria o vampirismo, a qual essa característica tornaria o NPC um vampiro durante a noite. Agora que lançaria o ciclo de dia e noite, provavelmente poderia existir esse tipo de evento, tipo, tem um vampiro, ou até adicionarem vampiros, os quais quando mordem um NPC, a mesma coisa quando um zumbi ataca um NPC, o NPC não é imune, ele se torna um zumbi, ele se tornaria um vampiro durante a noite. Seria muito legal. Agora vamos para o próximo tema. Agora, como próximo tema, são as questões naturais. Assim, quando chegar uma atualização a ver com a natureza, elas devem ser, claro, estou falando do aspecto natural do mundo, elas devem ser focadas ou na criação ou na destruição, tipo, por exemplo, aqui. Com essa adição dessas questões naturais, haveria novos tipos de desastres naturais, não só os desastres que a gente conhece, como terremoto, haveriam desastres como tsunami e chuva de granizo, assim podendo dar um mínimo do mínimo de dano nos NPCs. É como se fosse uma chuva de ácido, só que bem fraca. Além de que com os tsunamis teria alagamentos, e com as chuvas também teria um tipo de alagamento, como mostra na imagem do rio abaixo, que o rio estava pequeno e do nada ele ficou grande após uma grande quantidade de chuva ou um tsunami. Eu acho que com um tsunami ficaria bem mais realista. Tipo, a chuva eu sei que tem, mas tipo, daria um problema retado para os jogadores, tipo, se chovesse o tempo todo. Então seria melhor apenas com tsunami quando nós provocamos. Também ter um novo tipo de bioma, ou novos tipos de bioma. Assim, isso aí é um exemplo, como o bioma de bétulas, aquelas flores amareladas, alaranjadas, parecidas com a savana. Esse é o tipo de árvore que aparece em pixel art. Também outro exemplo que poderiam adicionar são meteoros com diferentes tipos de destruição, tipo um meteoro comum com a destruição mínima, um meteoro médio e um meteoro tipo de destruição em massa, tipo igual as bombas atômicas, que tem a menor, a maior e tem a Tsar, que é a mais forte. Outra coisa também que poderiam ser colocadas, já que vai haver uma temática de dia e noite, seria um tipo de cogumelo, tipo bem raro, um cogumelo luminescente, aqueles que se iluminam, aqueles meios azulados como mostrado na imagem aí no vídeo. E as unidades eles podem ter uma temática como também ter uma água barrenta e fazer com que as unidades possam afundar. As mesma coisa com a neve, ter tipo lentidão. Outra coisa que também poderiam ter seriam icebergs, onde seriam estruturas de gelos após um tipo de nevasca, já que vai ter estações, provavelmente terá uma estação focada em gelo, focada em uma era glacial. Então os icebergs seriam estruturas após essa era glacial ou na era glacial, onde elas ficariam, empatariam os navios, trariam alguns problemas e alguns benefícios, porque lá spawnaria tipo pinguins, spawnaria ursos polares, então teria tipo uma época deles em spawnarem. A mesma coisa quando acontece eventos como meteoro, demônios que eles aparecem assim de forma espontânea, então seria assim também. E também tem os tornados de fogo. Os tornados de fogo seriam muito interessantes. Por quê? Porque quando um tornado passasse por um local
e esse local estivesse pegando fogo, tipo um local onde há guerra, esse tornado começaria a pegar fogo junto, ou poderia ser adicionado. Eu prefiro que ele pegasse fogo junto porque ficaria mais realista, tipo, o tornado chegou num local onde estava pegando muito fogo, ele puxa aquele fogo e se torna um tornado de fogo. Tipo, poderia ser apenas em alguns segundos, mas ficaria massa. A mesma coisa de um tornado de água, um redemoinho de água. Redemoinho não, um tornado mesmo. Ele entraria na água e ficaria com a cor azulada. Após ele sair, a água ficaria como se fosse de chuva e cairia na terra, por exemplo. Ficaria bem realista e ficaria bem legal, porque daria um toque a mais no tornado, já que não precisa de muita coisa, mas ficaria algo mais interessante. E agora a próxima ideia é que o sistema de estação, isso vai coligar com o próximo vídeo, que eu vou falar ainda mais sobre os NPCs. O sistema de estação ele poderia influenciar muito. Por exemplo, no verão, um bioma de deserto ficaria um calor extremo, e no gelo não muito. Assim, as características junto aos NPCs que eu vou falar no próximo vídeo, vai falar mais sobre isso, como tudo pode influenciar o NPC, desidratação, calor, entre outras coisas, mas se eu for falar aqui vai ficar muito longo o vídeo. Eu acho que agora já deve ter dado uns 16, uns 18 minutos eu conversando e mostrando essas ideias para vocês. Mas continuando, poderia também ter redemoinhos agora sim no oceano, onde destruiriam um barco, por exemplo, junto a alguns animais marinhos, mas o redemoinho teria essa função ou de desorientar o barco, trazer confusão para o barco, ou destruí-los. Seria algo bem legal. Outra coisa também poderia ter tempestades no mar, mas isso não é algo necessário, muito necessário, porque nosso jogo nós olhamos por cima, então não é algo que seria bem agradável pra gente, tipo uma tempestade. Redemoinhos e chuva forte estaria já bem legal. E poderia dar danos no barco, por exemplo, ter que repor algum tipo de material naquele barco e aquele barco necessitar de alguma reforma. Agora, a última ideia deste tópico e deste vídeo, senão ele vai ficar muito grande, é que se os vulcões eles expelissem algum tipo de fumaça, elas atingiriam ativamente o bioma, pois o bioma ele morreria por conta daquele tipo de fumaça negra e ela também se estenderia por aquele local ao redor do vulcão, tipo como se fosse a lava e depois da lava, mas na frente ficaria esse tipo de de terra preta ou de obsidian, porque seria legal até ter obsidian no jogo. E assim ficaria bem mais realista, porque na vida real acontece isso, pois mata toda a vegetação ao redor e tudo fica meio que rochoso e escuro por conta da fumaça e por conta das substâncias pretas que tem presente naquela fumaça. Então pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Este foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, inscrevam-se no canal se vocês querem assistir mais vídeos como esses, ter informações sempre, pois sempre eu vou fazer vídeos falando das próximas atualizações e ainda mais as ideias do canal. Entrem no Discord do canal, que lá nós conversamos, tem vários tipos de diversões e de coisas para vocês verem. Lá também vocês podem falar da atualização, da data, e também o pessoal gosta muito de interagir, já que o servidor foi reformado, além dos 2 grupos de WhatsApp, um focado na zoeira, na brincadeira, e outro focado totalmente no Worldbox. Se você quiser lá dar sua ideia, suas coisas, além de comentar suas ideias neste vídeo, porque isso ajuda demais, porque não só eu, mas também os inscritos que veem a sua ideia podem se inspirar a criar pixel arts, fan arts, pois eu pego muitas das fan arts que muitos inscritos aqui criam e que muitas pessoas da comunidade criam. Então pessoal, isso ajuda demais o canal. Trarei vídeos mais frequentes. Essa semana foi um pouco corrida, eu não posso mentir, e eu tenho tentando fazer esse vídeo pouquinho a pouquinho, já tem 3 dias. Hoje, sexta-feira, é o último dia que eu já tô terminando, organizando ele totalmente. E não é muito difícil, só que é muito pouco tempo que eu tenho. É sempre
eu tendo que fazer as outras coisas e assim tem que se organizar. Então buscarei fazer vídeos todo domingo, pelo menos fazer o vídeo e lançar durante a semana, por exemplo, fazer 2 vídeos durante o domingo e postar segunda e quarta ou terça e quinta. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu busquei fazer um vídeo grande dessa vez, na verdade eu tenho feito, e eu estou me sentindo bem em saber que vocês estão assistindo e estão gostando do canal. Então, é isso. Adeus. Adeus não, daqui a pouco.